Graça, paz e alegria. A porção de hoje, recomendada para a leitura da Bíblia em um ano no plano sequencial, é Josué do capítulo 8 ao capítulo 10. Basicamente fala de batalhas, orientações do Senhor, estratégias e vitórias. Uma hora era para destruir tudo e o que é permitido recolher deve ser enviado para o tesouro do Senhor. Outra hora, como na porção de lida hoje, era possível ter algum despojo. Por isso era sempre necessário buscar a orientação do Senhor a cada caso, para não fazer bobagem. Então era muito importante buscar o que o Senhor tinha para revelar caso a caso. No texto dessa porção de hoje, nós temos realmente muito sangue, é verdade. Seria aquela hora dos filmes como O Patriota, O Gladiador ou Cruzada, e mais alguns outros que eu pessoalmente entendo que são desnecessários. Porque todo mundo já entendeu o que está acontecendo, e eu acho que podiam fazer essas cenas de batalhas um pouco menores e com um pouco menos de detalhes. Mas como parece que tem gente que gosta, parece até que está crescendo o número de filmes e dessas cenas e dos detalhes que colocam nessas cenas. Eu pessoalmente acho que não seria necessário. Agora, de qualquer forma, no texto bíblico e em qualquer registro escrito, esses detalhes são muito importantes para contar de fato as histórias e o que aconteceu, mesmo que sejam tão sangrentos. Eu não vou focar nessas cenas, nós podemos ler. Quero falar a respeito de dois pontos que nós temos hoje: a ausência da consulta ao Senhor e o momento em que o sol parou. O povo, teve um povo que soube o que estava acontecendo, as vitórias de Israel, todos os milagres que estavam acontecendo, e usou de astúcia contra Israel. Fingiram vir de longe, na verdade eram vizinhos, conseguiram um acordo e não seriam destruídos. Aliás, acabaram até tendo apoio. A aparência enganou o povo, e porque eles não consultaram ao Senhor, fizeram o compromisso com base no que estavam vendo, no caso da aparência. Nós precisamos tomar cuidado, é uma expressão batida, mas é a verdade, as aparências de fato podem enganar. Nós devemos buscar sempre ao Senhor, sempre buscar a revelação e a orientação da parte do Senhor, todas as vezes. Ainda que as coisas pareçam muito óbvias, é importante, mais uma vez, buscar no Senhor, buscar orientação, tentar entender e discernir o que o Senhor está revelando para aquela situação. Não custa nada buscar mais uma vez. E quando nós assumimos um compromisso, mesmo que os outros tenham nos enganado, nós aceitamos o engano. Nós entramos por esse caminho. No caso, o povo poderia saber a verdade consultando ao Senhor. Logo, eles erraram por não ter consultado ao Senhor. Era importante que eles tomassem cuidado com aquilo. E aí, mesmo eles tendo assumido um compromisso com base em um estratagema, em uma ação deliberada de engano, eles assumiram um compromisso. Muita gente pensa que podia deixar de lado, já que o compromisso assumido foi com base em um engano e alguém enganou. Juridicamente, talvez realmente seja possível fazer isso. Mas nós devemos tomar cuidado com os compromissos que nós assumimos, pois mesmo que nós sejamos enganados, o nosso compromisso foi empenhado. É realmente tomar cuidado com isso. É realmente importante tomar cuidado com isso, porque pode ser que seja necessário manter como aconteceu no texto. Então nós precisamos tomar cuidado com os compromissos que nós assumimos, porque eles são realmente importantes. E nós temos que tomar cuidado, mesmo que haja um engano por parte da outra parte, nós devemos buscar no Senhor a devida orientação e tomar cuidado com os compromissos que assumimos, pois quando assumimos um compromisso, nós devemos cumprir, mesmo que o outro tenha enganado, como foi o caso desse texto. Como eu falei, juridicamente pode ser possível acertar todas as coisas, mas eu não estou falando do ponto de vista meramente jurídico, eu estou falando do ponto de vista de empenhar a honra, de empenhar o compromisso, de assumir um compromisso com outra pessoa. Nós precisamos tomar cuidado e agir de acordo com o que nós assumimos. E sobre o sol parar, nós podemos dizer que quando o Senhor tem um plano, nada pode impedir. Algumas pessoas nem acreditam nessa passagem, acham que é algum tipo de exagero metafórico. É bem verdade que nós estamos aprendendo que nem tudo o que lemos é verdade.
E quem ainda não aprendeu isso pode ser enganado com muitas postagens, principalmente em redes sociais ou vídeos, e sair até defendendo o errado só porque agrada e confirma o que prefere. Então é importante tomarmos cuidado em qualquer momento a respeito disso, não só a respeito da Bíblia também, mas não só a respeito da Bíblia, mas a respeito de qualquer assunto. De repente nos agrada muito e parece que confirma o que nós estamos querendo, e aí nós já achamos que é verdade. Pode não ser verdade, pode ser que nós estejamos precisando mudar de opinião, mudar o encaminhamento do que nós acreditamos, porque aquilo está errado. Então nós temos que tomar cuidado mesmo com o que nós reconhecemos como verdade em muitas coisas. Bom, mas eu sou do tipo que não vê briga entre ciência e fé. Os primeiros grandes cientistas seguiam cristãos e não havia essa briga no início. E nunca deveria haver, porque a ciência chega a determinados limites que só se pode transpor com a fé, ainda que com outra perspectiva, é verdade. E no fim, uma coisa não deve nunca brigar com a outra. É como eu penso. Eu penso dessa forma. E exatamente por isso eu gosto de ler textos que misturam as duas coisas, sem enfatizar essa briga que muitos defendem. E eu tenho aqui um livreto de Antenor Santos de Oliveira. O livreto se chama Fé e Ciência. E ele fala a respeito desse episódio de Josué com uma informação que, se for verdadeira, claro, confirma a minha ideia de não ter briga entre ciência e religião. Eu vou ler aqui, para encerrar a mensagem de hoje, o que diz o texto de Antenor Santos de Oliveira em Fé e Ciência. Os computadores confirmam a Bíblia. Sir Harold Hill, presidente do Curtiss Insight Company de Maryland, Estados Unidos, e consulente do programa espacial daquele país, relata o seguinte: cremos que uma das coisas mais extraordinárias que Deus nos tem mostrado ultimamente aconteceu há pouco com os nossos astronautas e cientistas espaciais da Greenbelt, Maryland. Eles estavam conferindo a posição do Sol, da Lua e dos planetas no espaço e onde estariam daqui a 100 e 1000 anos. É necessário projetar a órbita do satélite artificial pela vida do satélite natural para evitar problemas no futuro. O computador eletrônico foi posto em funcionamento, tanto para frente como para trás. Mas de repente parou. Um sinal vermelho apareceu, indicando que algo estava errado, ou com a informação dada, ou com os resultados do estudo. Os técnicos foram chamados para verificar o aparelho, mas este foi encontrado em perfeita condição. O diretor do departamento quis saber o que havia de errado. Os cientistas responderam que haviam dado falta de um dia no tempo passado. Coçaram a cabeça e puxaram os cabelos, mas não havia uma explicação. Um religioso da equipe disse: certa vez, quando assisti a uma escola dominical, falaram que o sol havia parado por um dia. Ninguém acreditou nele, mas, na falta de outra informação, disseram: mostre-nos onde isso está na Bíblia. Ele pegou a sua Bíblia e, no livro de Josué, achou uma declaração ridícula para qualquer pessoa de bom senso. Lá estava escrito a palavra do Senhor a Josué, dizendo: não temais, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles te poderá resistir. Josué estava preocupado, pois estava cercado pelo inimigo e, se escurecesse, seria dominado pelo inimigo. Josué pediu a Deus, então, que parasse o sol. Isto mesmo! O sol se deteve e a lua parou e não se moveu por quase um dia inteiro. Voltaram os computadores ao tempo de Josué e descobriram que se perderam naquela época 23 horas e 20 minutos, quase um dia inteiro. Estas palavras pequenas são importantes na Bíblia, mas os cientistas ainda tinham um problema, pois faltavam ainda 40 minutos. O religioso da equipe lembrou-se que a Bíblia dizia em outro lugar que o sol voltara.
Os cientistas falaram: você está louco. Mesmo assim, pegaram o livro e leram em 2 Reis. Ezequias, acamado e nas últimas, recebeu a visita do profeta Isaías. O profeta disse ao rei que este não morreria. Ezequias pediu um sinal como prova e Isaías lhe perguntou: quer que o sol progrida 10 graus ou volte 10 graus? Ezequias respondeu que seria fácil a sombra declinar 10 graus, mas não voltar 10 graus. Isaías falou com Deus e Deus fez voltar a sombra 10 graus. 10 graus somam exatamente 40 minutos. Somando 23 horas e 20 minutos do tempo de Josué, mais 40 minutos de 2 Reis, perfaz um total de 24 horas, que havia faltado no cálculo dos astronautas. Não é isto maravilhoso? Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.